Fala pessoal, Caio César aqui, fisioterapeuta. Estou aqui semanalmente falando o que você precisa ouvir sobre tratamento da dor na lata, doa quem doer, baseado em evidência, baseado em ciência, baseado em artigos científicos. E hoje a gente vai falar sobre articulação temporomandibular. Todo domingo a gente deixa uma votação com uma série de temas para vocês escolherem e dessa vez uma votação super acirrada, 10 votos contra 9 de torácica, contra 9 de punho e mão. A articulação temporomandibular ganhou e a gente vai falar sobre isso aqui agora. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. Se você está assistindo pelo YouTube, a reprise, se você está ouvindo um podcast agora, está no trânsito, está escutando no Spotify ou no Apple Podcasts, seja muito bem-vindo. Saiba que a qualquer momento você pode deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica, um elogio, sugestões de próximos temas nos comentários desse vídeo, lá no meu Instagram, Dr. Caio César SF, lá no Facebook, Dr. Caio César SF, ou no YouTube, beleza? Então fica à vontade para comentar o que você quiser, mandar sua pergunta, que a gente vai fazer o possível para responder as perguntas de todo mundo, beleza? Galera, primeiro o que é que a gente tem que pensar sobre a articulação temporomandibular? Qual é a função da articulação? A articulação da fala, a articulação mastigatória. Então, muitas vezes, a gente tem que começar a separar o que é uma dor por causa de doença e o que é uma dor inespecífica. As dores por causa de doença são menos que 1% do total e as dores inespecíficas são até 97% do total. Na dor por causa de doença, o paciente teve trauma, o paciente teve uma queda, o paciente teve um acidente, o paciente tem uma doença degenerativa, o paciente tem febre junto com a dor, o paciente tem alterações orgânicas, dislipidemias, diabetes e todas essas alterações orgânicas possíveis que associados em conjunto podem desencadear uma doença que provoca uma dor na ATM. Qual a porcentagem desses casos? Menos de 1% do total. 97% do total dessas dores de articulação temporomandibular são inespecíficas, são dores que nós, profissionais da saúde, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, não encontramos uma causa, não tem uma causa específica, por isso a gente chama de dor inespecífica. E aí eu vou te colocar uma analogia aqui agora. A analogia é a seguinte: você vai entender a diferença entre associação e causalidade, relação de causa e efeito e relação de associação. Vamos supor que você está vendo um incêndio ali, há uma grande chance de ter bombeiro, correto? Verdade ou não? Há uma grande chance de ter bombeiro. Quer dizer que o incêndio foi causado pelo bombeiro? Não quer dizer. Na verdade, na maioria dos casos, os bombeiros estão lá para tentar apagar o incêndio. Como o bombeiro não é a causa do incêndio, houve uma relação de associação, que são dois eventos, dor temporomandibular, no caso bombeiro, e incêndio, síndrome do intestino irritável, por exemplo, acontecendo simultaneamente, mas não quer dizer que uma causou a outra. Quando é que a gente pode falar em causa e efeito? Vamos pegar agora 50 pessoas com dor na articulação temporomandibular. Vamos dividir em dois grupos de 25. 50 pessoas com dor temporomandibular. E vamos pegar 50 pessoas sem dor temporomandibular. O que a gente vai fazer? A gente vai separar aleatoriamente esses dois grupos e a gente vai meter exame de imagem em todo mundo. São 100 exames de imagem. Você quer escolher tomografia de feixe cônico? Quer escolher tomografia computadorizada? Radiografia panorâmica? Quer escolher exame de imagem? Qualquer exame que você quiser. Faz o exame em todo mundo. Se no grupo que a gente achou dor, se no grupo que tem dor, a gente achar uma porcentagem de alteração muito grande e no grupo que não tem dor não acharmos alterações, aí estamos estabelecendo uma relação de causa e efeito, ou seja, a dor na TM está sendo causada pelo desgaste do disco intraarticular, está sendo causada pela degeneração da articulação esfenomaxilar, está sendo causada
por qualquer alteração que está ali na imagem. Só que aí quando as pesquisas pegam esses estudos, pacientes com dor e pacientes sem dor temporomandibular, e fazem exame de imagem em todo o mundo, o que é que acontece? O grupo que tem dor acha 75, 80% de alterações na imagem. O grupo que não tem dor também acha 75, 85% de alterações na idade. Ou seja, não dá para dizer que a causa da dor na TM está na alteração da imagem, na maioria esmagadora dos casos. Então, muitos dos exames de imagem que são solicitados, não só para TM, cabeça, coluna, cervical, ombro, quadril, muitos são desnecessários e fazem com que o paciente tenha uma síndrome de overdiagnosis, um sobrediagnóstico. Isso vai gerar uma cascata de efeitos negativos na vida daquele paciente que a gente vai discutir mais para frente. Até aí tudo bem? Se você está vendo a reprise, deixa seu comentário se você teve uma dúvida aí no YouTube. Você está escutando o podcast, vai a qualquer momento lá no Dr. Caio César SF no Instagram, manda um direct, manda a caixinha de pergunta que eu deixo lá nos stories o tempo todo para a gente responder sua dúvida, beleza? Então até aí tudo certo. O que é que a gente pode falar mais sobre a TM? A gente precisa desmistificar um modelo que é culturalmente estabelecido na nossa prática de saúde, que é o modelo de raciocínio biomédico, onde eu justifico todos os tipos de dores, né, a maioria dos casos de dores, por alterações na estrutura da articulação. E aí o paciente fica, super feliz, eu tive o diagnóstico, realmente é o desgaste articular, e aí como é que eu vou fazer para impedir esse desgaste? Aí você vai tomar toxina botulínica, vai fazer aplicação de ácido hialurônico, vai fazer infiltração de corticosteróides com uma série de analgésicos e anti-inflamatórios, vai fazer até procedimentos invasivos na articulação temporomandibular. E o que é que as pesquisas têm mostrado? As pesquisas têm mostrado que quando o grupo faz esses procedimentos e o grupo que não faz esses procedimentos, ao longo de 12 meses, os dois grupos melhoram igual, sem diferença significativa. Ou seja, parece que os tratamentos que são oferecidos usualmente para articulação temporomandibular não têm tido sucesso terapêutico. Exemplo, minha paciente com dor na articulação temporomandibular tem dor para mastigar, tem dor na articulação da fala, uma dor que incomoda, incapacita ela de ter paciência com as crianças, de ter paciência com o marido, irritabilidade no trabalho, déficit de concentração para estudar para o concurso que ela está querendo prestar. Então tem uma série de fatores que estão impedindo a funcionalidade dessa paciente. Qual que é o exemplo mais prático? Essa paciente foi num dentista, fez todos os exames de imagem, prescreveram placa miotensiva para ela dormiu por 2, 3 anos com a placa, não teve um pouquinho de resultado, melhorou um pouquinho, agora desencadeou de novo mesmo usando a placa. Ela percebeu por conta própria que parece que a placa não tem surtido efeito. Voltou do dentista, o que é que ele fez? Vamos trocar a placa, você vai dormir com a placa. Você está mordendo demais, você está quebrando o dente, você está tendo bruxismo ou briquismo. Sabe aquela pessoa que se pega no meio do dia, rangendo os dentes ou com apertamento, como se estivesse forçando mastigar uma carne o tempo todo? Pois é, briquismo, uma síndrome de apertamento dentário. E o bruxismo, o ranger dos dentes. Aí eu vou voltar para aquele exemplo do início da live e vou falar para vocês o seguinte: causa e efeito é diferente de associação. Como eu falei, todo lugar que tem um incêndio, você vai ver bombeiro. Quer dizer que o incêndio foi causado pelos bombeiros? É lógico que não, os bombeiros estão ali para impedir o incêndio, para apagar o incêndio. E aí o que acontece? Muitos profissionais da saúde acabam falando para os seus pacientes que a causa da dor está ali naquele exame de imagem quando há uma associação. A pessoa que tem bruxismo, briquismo, dor na TM, tem a associação forte com altos níveis de ansiedade. Caio, como é que você sabe disso? Existem escalas de avaliação de depressão e ansiedade, como a 10, DASS. Você pode, se você for estudante de fisioterapia, você pode procurar aí no Google DASS, escala de depressão e ansiedade, e aplicar nos seus pacientes para mensurar níveis de ansiedade e preocupação. Claro, todo score de pontuação vai ter suas limitações, mas é a ferramenta que nós temos
para poder tratar esses pacientes. E aí o que é que vai acontecer? A associação entre dor na TM, entre bruxismo, entre briquismo e nível de ansiedade é forte. Eu posso dizer para ela que a causa do bruxismo é a ansiedade? Não. Porque é uma relação de associação e não de causa e efeito. Eu posso dizer para ela que ela está ansiosa por causa do bruxismo, por causa da dor na TM? Apesar do paciente ter aquela sensação, caramba, essa dor me deixa mais ansiosa, a gente não pode falar que uma é causa da outra, porque são associações e não relação de causa e efeito. E aí a gente tem que pecar no excesso, a gente tem que colocar tratamentos para briquismo, bruxismo, odontológicos e fisioterapêuticos. Para dor temporomandibular, a gente tem que buscar tratamento, e a gente tem que buscar tratamento para ansiedade também. Um outro fator que a gente brinca que está fortemente associado à disfunção temporomandibular é a síndrome do intestino irritável. Existe um jornal, World Journal of Gastroenterology, Jornal Mundial de Gastroenterologia, vocês podem buscar na internet, tem vários artigos sugerindo fortes associações entre pacientes ansiosos que têm dor temporomandibular e que têm alterações intestinais. Tem, como é que chama? Esqueci o nome do termo específico para alteração intestinal, mas síndrome do intestino irritável, não se dispepsia não. Tem outro termo que me falhou a mente agora, a qualquer momento eu posso lembrar e voltar. Mas tem alterações no fluxo gastrointestinal e também tem dor na articulação temporomandibular. E aí, você como fisioterapeuta vai tratar tudo? Lógico que não. Você vai tratar o aspecto físico, o aspecto mecânico, vai orientar o aspecto psicológico no que diz respeito à associação forte com ansiedade, com depressão, e vai encaminhar esse paciente também para o psicólogo se você tratar o problema mecânico e não resolver tudo. Porque quando a relação de causa e efeito, o que é raro, eu estou ansiosa por causa da dor na TM, e a dor na TM é um problema mecânico que, por exemplo, você testou o movimento de lateralização da TM. Esse movimento feio que eu fico parecendo um bocó aqui falando com vocês, ó. Lateralização. Desvio lateral esquerdo. Você começou a repetir. Do nada, a abertura da boca do paciente está indolor, o sintoma do paciente diminuiu e a referência mecânica do paciente melhorou. Aí você dá 24 horas, o paciente dorme e o marido não reclama que ela rangeu os dentes, ou a esposa não reclama que ele rangeu os dentes. Ou depois da consulta com o fisioterapeuta, ela dormiu bem, não teve ranger os dentes, sempre ela me acordava quando estava com o dente rangendo. Dormiu sem placa, melhora muito boa, ou seja, você conseguiu uma melhora suficiente, clinicamente relevante, para que a paciente não se sentisse mais ansiosa. Nesses casos, eu geralmente já não mando mais psicólogo, porque quando você reaplica a escala de depressão e ansiedade, a escala de depressão e ansiedade cai muito porque o paciente melhorou da dor. Mas existem casos que o paciente melhorou da dor, melhorou a função mastigatória, melhorou a dor na articulação da fala, por exemplo, que são referências que a gente coleta, melhorou o tamanho do movimento dos desvios, lateral esquerda e lateral direita, protusão, que você fica com o queixão, protusão, você pode repetir protusão insistentemente da articulação temporomandibular, e o paciente melhorou as referências. E nesse caso, que o paciente melhorou, mas ainda se sente ansioso, ainda tem traço de depressão, a escala de depressão e ansiedade que você aplicou 6 semanas depois do início do tratamento ainda está alta, é óbvio que você vai ter que encaminhar esse paciente para o psicólogo. Mas e aí, Caio? Fale um pouco mais tecnicamente como é que você avalia a articulação temporomandibular dos seus pacientes. É o seguinte, a gente avalia dessa forma. A gente coleta uma referência mecânica, tamanho de abertura, por exemplo, tem um dispositivo que você coloca entre os dentes do paciente e vê o tamanho em centímetros. Você pode usar uma régua aproximada, você pode filmar o paciente abrindo a boca ao máximo, você nota se na abertura o paciente tem desvio para a esquerda, o paciente tem desvio para a direita, você anota o desvio e vê se é relevante. Você palpa a articulação temporomandibular e pede, abre a boca ao máximo.
A dor a dor na abertura é porque abriu ou porque você está palpando a TM? Porque existem pacientes que abrindo sem a palpação não sentem dor, mas abrindo com a palpação sentem dor. Você está palpando mais ou menos aqui musculatura massetérica, que é a musculatura mais forte do corpo, musculatura mais poderosa do corpo, que é a musculatura que faz a mordida. Então, por esse músculo ser muito pequeno e ter um torque muito gigante, uma capacidade de produção de força muito gigante, é muito comum que ao longo do mastigar, quando o paciente tem ansiedade, o paciente já tem muita rigidez de pescoço, o paciente já tem dor há mais de 3 meses, é muito comum que o excesso de torque, de força produzida pelo masseter, comece a produzir falhas de tensão muscular. E aí eu vou pegar para você aqui um fiozinho de um carregador simples, tá vendo? E aí o músculo, ele desliza dessa forma. Ele contrai e relaxa deslizando dessa forma. E aí quando você tem falhas de tensão, acontece isso aqui, ó. E essa falha de tensão pode gerar o que a gente chama de bandas tensas. Essas bandas tensas vão produzir isso aqui, um nó na musculatura. E quando você começar a mastigar, olha só, começa a não deslizar tanto e aumentar o ponto de tensão. Esse ponto de tensão aqui diminui a oxigenação, diminui o fluxo sanguíneo, diminui a nutrição celular. E aí um tecido isquêmico funciona mal. O paciente começa a produzir mais bandas tensas e fica com dor na face. A gente chama de dor orofacial. Essa dor na face, ela pode irradiar para o olho. Essa dor na face pode irradiar para o ouvido. A articulação da boca está intimamente ligada com gânglios nervosos, que a gente chama de vestíbulo coclear, que pode irritar o pavilhão auditivo. O paciente ficar com otites do nada. O ouvido estava limpo, do nada desenvolve uma otite, tem dor na TM associada. O paciente começa a ter zumbido. Do nada o paciente está dormindo, está tendo um zumbido. Durante o dia ele não percebe por causa da movimentação ambiente, mas quando ele vai dormir, que as coisas vão normalizando, silenciando, ele percebe bastante o zumbido, como se tivesse uma mosquinha no ouvido desse paciente. Esse paciente com dor na TM, um masseter, ele pode estar tão contraturado, tão tenso, tão rígido, a articulação pode estar tão rígida, você vai notar pela avaliação dos desvios, de um lado para o outro, o tamanho do desvio de um lado é grande, de o outro não é grande. O paciente não tem coordenação para fazer. Você pede o paciente abrir a boca e você faz passivamente o contato. Você começa a levar a articulação ao final e vê se tem dor durante o movimento ou dor no final do movimento. E aí você começa a fazer essa avaliação e você percebe que esse paciente também tem dor de cabeça, porque a gente tem um músculo aqui que a gente chama de temporal, que também é um músculo muito pequenininho, mas que produz várias dores irradiadas para a cabeça. O paciente acha que está com enxaqueca. E aí esse paciente faz o quê? Ele vai para uma emergência, faz uma tomografia de cabeça, não acha nada, tomografia de crânio. Quando acha uns pontinhos esbranquiçados que alguns profissionais ainda dizem, olha só, isso aqui parece que você teve um AVC muito pequeno, mas você não teve sintoma, não tem que se preocupar, só muda estilo de vida. Essa informação, você teve um AVC muito pequeno, ela também gera muito medo para o paciente. O paciente fica com mais medo de mover. E aí, voltando, pessoal, nesse paciente com dor na articulação temporomandibular, você vai abrir a boca dele e palpar a articulação temporomandibular, ver se tem desvio na abertura, ver se tem dor na palpação ou dor só para abrir a boca, ver se tem dor no desvio para a esquerda, no desvio para a direita, na anteriorização do queixo. Você vai ver, avaliar o pescoço desse paciente, porque a cervical, o pescoço, a articulação occipito, atlanto, axial, que são as 2 primeiras vértebras da coluna, elas têm uma relação íntima com a articulação temporomandibular. Então, se o paciente tem algum problema no pescoço, Caio, nunca tive dor no pescoço. Não precisa ter dor não, amigo. Amigo, amiga, não precisa ter dor não. Basta que você tenha rigidez. Caio, como é que eu percebo se eu tenho rigidez? Roda o pescoço para um lado, roda o máximo. Roda o pescoço para o outro, roda o máximo, olha para cima, olha o máximo. Estalou alguma coisa aí durante a rotação? Olha para baixo, olha o máximo. Inclina para a direita,
o máximo. Inclina para a esquerda, o máximo. Beleza, tem 6 movimentos aí que a gente testou, básicos, são 8 no total, mas com esses 6 você já consegue perceber uma diferença. Você vai notar discrepâncias na rotação. Um lado roda mais do que o outro. Lá atrás você enxerga mais coisa quando você roda para um lado e roda para o outro, você não enxerga tanto. Ou seja, você tem perda de movimento nas rotações. Você encosta a orelha no ombro do lado esquerdo, mas não encosta a orelha do ombro do lado direito. Fica travado aqui. Você tem bloqueios na inclinação. Olhar para cima, quando você é visto de lado olhando para cima, essa linha aqui, o queixo bate no dedo do terapeuta, não deixa o dedo passar para cima, porque você não tem a extensão completa. Quando você olha para baixo, seu queixo não encosta no peito. Você fica com um espaço gigante entre o queixo e o peito, do tão limitado que está a sua flexão. Então, quando você tem limitação para mover nas direções do pescoço, principalmente nas rotações que pegam bem a cervical alta, quando você tem limitação ou dor para fazer retrações ou protusões, a gente diz que há mais uma associação. Lembra das associações iniciais? Paciente com dor na TM tem associação com dor de cabeça, tem associação com síndrome do intestino irritável, tem associação forte com ansiedade, tem associação forte com depressão, são associações. E tem uma associação forte com rigidez, ou seja, eu te dei 6 fatores de associação que geralmente são apresentados concomitantemente ao paciente que tem dor na articulação temporomandibular. Então, quando você pega um paciente com dor temporomandibular, você tem que testar tudo. Testar todos os movimentos da TM, todos os movimentos da cervical alta, principalmente. Você tem que testar teste de flexão com rotação, que você usa geralmente para pacientes com cefaleia cervicogênica, com enxaqueca, com cefaleias migranosas. Usa também no seu paciente com ATM, com dor na TM, porque esse paciente ele pode ter uma limitação na rotação com flexão. Um queixo chega na clavícula, o outro queixo não chega na clavícula. Então você vai perceber vários fatores que a fisioterapia pode trabalhar muito bem. E aí tem casos, por exemplo, de um caso da semana passada, que a paciente tem dor na TM por mais de 6 anos. Fez vários tratamentos, não resolveu, foi em vários dentistas, vários otorrinos especialistas em cérvico-faciais, em cirurgia cérvico-crânio-facial, e não melhorou. E aí a gente avaliou todos os movimentos, achou uma perda gigante de retração, uma perda gigante de inclinação para um lado, produzindo dor no pescoço e produzindo dor na TM, dor para abrir a boca ao máximo, dor à palpação para abrir a boca ao máximo, desvio lateral esquerdo pequeno em relação ao desvio lateral direito. Tô fazendo essa careta aqui. Se você tá no Spotify aí, queridão, você não tá vendo a careta que eu fiz. Quem tá aqui no vídeo, quem tá no YouTube, tá dando risada de minhas caretas aqui. Mas é isso mesmo, tudo pela ciência. Então, a gente acha várias referências que a gente pode coletar no paciente com dor na TM. E aí eu, por exemplo, eu coloquei um movimento de retração sem gravidade. O paciente referiu melhora, referiu aumento no tamanho do desvio lateral esquerdo que estava limitado. Gente, parece que a preferência dessa paciente é cervical, parece que essa paciente não tem nada na TM, vamos investir na cervical. Aumentei a carga na retração deitado, tirei a cabeça dela da maca, coloquei ela para ficar com a cabeça fora da maca, com os ombros fora da maca, pedi para ela fazer a retração a favor da gravidade. Visualiza aí, você que é profissional, você que é estudante, a paciente está deitada de barriga para cima, você pediu para ela se arrastar para cima na maca, até a cabeça e os ombros saírem da maca. Quando a cabeça e os ombros saírem da maca, a gente pediu a retração dessa paciente. E aí a retração foi com a ajuda da gravidade. Aí a barreira mecânica começou a se quebrar, a rigidez começou a amolecer, ela começou a fazer cada vez mais a retração. E aí quando a gente foi avaliar o desvio, o lado esquerdo estava igual ao direito. Ela chegou com o lado esquerdo completamente limitado nesse desvio, com dor na abertura, com palpação, e ainda chegou com dor, esqueci de falar, com dor para oclusão forçada. Oclusão forçada, o que seria mordida mesmo, oclusão forçada. Então,
a gente mudou todas as referências da paciente com um movimento. Eu até brinquei com ela, não é possível, você tá me tapeando, porque geralmente os pacientes de ATM, eu pelo menos não tenho uma experiência de melhora tão rápida como dor cervical, como dor lombar, que a gente geralmente tem um resultado mais rápido. Então foi um paciente que me surpreendeu na semana passada, e isso pode acontecer várias vezes. Agora, essa paciente, ela pode não ter uma coisa que a gente chama de preferência direcional, que eu já cansei de falar isso aqui para vocês. Preferência direcional é um fenômeno que acontece em certos pacientes que têm dor, onde um movimento em uma direção específica, com a carga específica, vai fazer com que ela tenha redução do sintoma, seja ele mecânico, seja ele a dor na escala numérica da dor, seja ele neurológico, tensão neural adversa, parestesias também podem melhorar, ou seja ele funcional, dor para mastigar, dor para colocar uma colher na boca, entende? Então, a preferência direcional às vezes não é encontrada nesse perfil, nesses pacientes. Então, vão ter pacientes que não vão ter preferência direcional. Caio, e o que a gente faz com esses pacientes que não têm preferência direcional? Você vai ter que classificar esses pacientes em outros grupos, em outras classificações. Exercício e condicionamento é uma delas, cefaleia cervicogênica é outra, grupo mobilidade é outra, grupo tração é outra, grupo controle da dor, grupo síndrome de dor inflamatória. Então, tem diversas classificações que você pode, baseado na apresentação clínica desse paciente com dor na TM, classificá-los e dar um tratamento direcionado. E aí, por exemplo, o paciente caiu num grupo que é dor na TM, mas é síndrome de dor crônica, tem dor há mais de 3 meses, tudo que você faz agrava, né? Você tentou movimento repetido, posição mantida de pescoço, de ATM, de torácica, o paciente não teve nenhuma resposta e ainda agravou. Aí vai cair síndrome de dor crônica ou síndrome de dor inflamatória. E aí o que você faz com ele? Você vai aplicar a terapia manual. Existem técnicas na articulação temporomandibular, onde você coloca o contato pisiforme de um lado e o contato pisiforme do outro, e você faz uma tração lateral com o paciente deitado de barriga para baixo. Você vai colocar uma carga ali e vai manipular a articulação temporomandibular desse paciente. O que vai acontecer? Mais uma vez eu vou pegar um fiozinho aqui para te mostrar. Aqui é a coluna, tá? Aqui é o pescoço do paciente. E aí tem um fio, que é o sistema nervoso central, que vai até ali, lombar, mais ou menos. E aí esse fio tem várias ramificações. Quando você dá um estímulo manual mecânico na articulação temporomandibular com thrust, o que vai acontecer? Você vai pegar da periferia esse estímulo manual e vai transmitir para o sistema nervoso central até o cérebro. Lá no cérebro, a gente vai ter um portão. Esse portão vai se abrir e a substância cinzenta periaquedutal vai mandar impulsos modulatórios. O que esses impulsos modulatórios vão fazer? Vão mandar informação de volta via o sistema nervoso central até chegar no tecido que você manipulou. Quando chegar ali, não só ali, mas no corpo como um todo, a gente vai ter uma cascata de liberação de substâncias opioides, que são analgésicos potentíssimos, liberados pelo nosso eixo hipofisário, hipotalâmico e intestinal, para que você consiga controle da dor. Essa é uma estratégia de terapia manual eficiente para controlar o grupo de pacientes com dor na TM que não são classificados como centralização, como classificados como grupos de preferência direcional, grupos de movimento repetido. Nesses grupos, a terapia manual é bem indicada. Essa técnica é carga máxima. Você já tentou todas as cargas na TM e não melhorou. É o último grau de carga que você pode usar, essa manipulação direta na TM. Antes, você pode utilizar técnicas de tecido mole. Você não precisa ser acupunturista para usar as agulhas se você tiver uma formação em dry needling, por exemplo, um agulhamento a seco. No agulhamento a seco, você pode agulhar masseter pterigoide medial e deixar fazendo neuromodulação com estímulos naquela agulha, ficar rodando aquela agulha para tal estímulo neurofisiológico o tempo todo, e esse paciente ter controle da dor via indução de acupuntura, de dry needling. Se você é acupunturista, você vai ter uma série de pontos a mais. O que você pode usar também? Laser terapia. A laser terapia também é indicada nesses pacientes que estão no grupo de síndrome de dor inflamatória ou síndrome de dor crônica. Então você vai pecar por excesso. Acupuntura, agulhas de acupuntura
você vai utilizar terapia manual, você vai utilizar laser terapia e você vai utilizar alongamentos, técnicas de tecido mole no pescoço, que a gente sabe que tem evidência científica moderada para controle de dor na ATM. Olha que coisa louca. Então tem 4 possibilidades que você pode pecar por excesso nesse grupo de pacientes com dor crônica. E aí, Caio, o que você dá mais de dica para esse paciente que tem dor na ATM? Um passo atrás. Dá sempre um passo atrás no sentido de tem osteopata, tem quiropraxista, que eles querem logo manipular o paciente. Tá com dor na ATM, abre a boca, só abre isso, desvia pro lado, desvia pro outro, roda o pescoço, mensurou tudo, deita aí, manipula a ATM. Existem várias coisas que você tem que fazer antes para justamente testar a integridade dos tecidos progressivamente. Cada técnica da fisioterapia vai dar um grau de carga naquele tecido. Não tem por que você ir direto para uma manipulação que vai num grau de carga máximo, sendo que você não testou a tolerância do paciente. Você não testando a tolerância do paciente, o paciente pode ter alta irritabilidade, CIRS, SARS. O paciente pode ter alta irritabilidade e aumentar a dor e ainda ficar com medo de você, porque você foi muito brusco. De vez você já foi fazendo manipulação. Por mais que você explique, é uma técnica relativamente agressiva. A gente tem que testar muitas coisas antes. Por exemplo, você pode testar a inibição de tecidos moles. Você vai colocar uma luva de nitrilica, vai colocar a mão dentro da boca do paciente e vai palpar masseter internamente. Você vai fazer mobilizações miofaciais, técnicas de tecido mole por dentro da boca do paciente e ver a tolerância à dor, o aumento do desvio lateral, o aumento do desvio lateral direito e esquerdo, o aumento da oclusão, a dor à palpação, o aumento da abertura, a dor da palpação se mudou e vai retestar todas as suas referências. Você pode pegar uma luva também, colocar os 2 dedos lá nos últimos dentes superiores da arcada superior, e fazer trações no sentido para cima. O paciente está deitado de barriga para baixo, você coloca os 2 dedos lá nos últimos dentes superiores e traciona para cima a articulação temporomandibular. Então a tração vai nesse sentido, e você começa a mobilizar. Por que eu falo dessa técnica para vocês? Porque é uma técnica de terapia manual que ela age na articulação esfenomaxilar. Nessa articulação a gente consegue liberar líquido sinovial, a gente consegue liberar uma série de substâncias analgésicas que podem fazer o combate e o controle à dor do paciente com dor temporomandibular. Então eu te dei aí 4, 5 possibilidades de técnicas que você pode usar no seu paciente com dor na TM. Mas essa de terapia manual, tem muitos fisioterapeutas aí que é hands-on o tempo todo, que é terapia manual. O paciente precisa de independência. Quando você pensar num paciente que precisa desse tratamento da dor, você tem que se questionar: essa técnica que eu estou selecionando, o quão mais independente eu vou tornar o meu paciente utilizando ela? E aí você começa a pensar, se eu usar aqui uma mobilização grau 3 de Maitland na articulação temporomandibular dela, ela vai depender de mim para ter essa melhora. Caio, então não pode usar terapia manual? Não, tem que usar para o paciente que precisa. O paciente chega na emergência com infecção de garganta, você acha que o otorrino ou o clínico que está lá de plantão, ele vai dar cefalexina a todo mundo? Amoxicilina a todo mundo? Amoxicilina que tem gente que tem em casa e toma, né? Absurdo total isso. Não é todo mundo que responde ao mesmo espectro de antibiótico. E só porque fisioterapia não mata, você vai pecar por excesso, vai meter mão em todo mundo? Não é. Você tem que ser seletivo, você tem que ser sniper, você tem que aprender a selecionar as intervenções. Então, na terapia manual, você vai usar nesses 3 grupos. Grupo de síndrome de dor inflamatória, baseado nas características da apresentação clínica, grupo de síndrome de dor crônica e grupo mobilidade. Só esses 3 grupos de pacientes com dor na TM que têm resultados eficazes, efetivos com terapia manual. Não dá para ficar usando todo mundo. Do mesmo jeito que você, por exemplo, se você for acupunturista, físio, se você for acupunturista, não é todo mundo que vai melhorar com agulha. Não é todo mundo que você vai botar IG4, F2 em tangue
vai botar E16 no paciente, o paciente vai melhorar com a agulha, porque você viu na faculdade que essa combinação de pontos aumenta a circulação energética do meridiano da vesícula, que passa aqui na articulação temporomandibular. Não é todo mundo que vai melhorar com o mesmo padrão de agulhamento. Você tem que saber qual é a síndrome energética, qual é a deficiência, se é baço, pâncreas, se é fígado, se é estômago, se é disfunção de coração, o paciente acabou de perder território, acabou de sair de um divórcio, tem toda a alteração da circulação energética para você selecionar quais pontos específicos da acupuntura vão melhorar aquele caso. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente já acabou de falar sobre a TM, tá? Tudo que eu tinha para falar para ajudar físios e para ajudar paciente já foi dito nesses 35 minutos que a gente está aqui de live. Agora eu vou complementar para vocês com mais alguns exemplos. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de quadril. Um exemplo de quadril. Porque tem muitos fisioterapeutas que têm resistência em usar subgrupos, em estratificar, em classificar os pacientes para saber qual é a melhor intervenção para cada um. Nas fraturas de quadril, existe uma fundação chamada Fundação AO. Essa fundação, ela classifica as fraturas de quadril de acordo com as apresentações clínicas, multifragmentadas, de cabeça de fêmur, de fratura em espiral do colo do fêmur. E cada classificação, ela recebe um tratamento cirúrgico adequado, uma fixação pós-cirúrgica adequada e um tratamento ortopédico adequado pós-cirúrgico. Então, através da Fundação AO, ortopedistas do planeta inteiro sabem se chegar um paciente neozelandês aqui no Brasil, através daquela classificação, ele sabe exatamente o que aconteceu. É tipo um CID, um Código Internacional de Doenças, para aquele tipo de problema que é classificação de fraturas do colo do fêmur, por exemplo. Então, oncologistas, médicos que tratam câncer, classificam um diagnóstico, por exemplo, câncer de tireoide. Câncer de tireoide tem 4 a 6 apresentações clínicas diferentes, classificações diferentes. Não é todo câncer de tireoide que vai receber rádio, que vai receber químio. Cada tipo de câncer, de acordo com a classificação da Sociedade Internacional de Oncologia, vai dar um tipo de tratamento. A medicina está fazendo isso. Psicologia está fazendo isso. Por que fisioterapeutas não fazem isso também? A gente pode unificar a linguagem. Eu tive um exemplo de um paciente que é alemão, que ele mora aqui no Brasil há tempo, já fala um português bem legal. E esse paciente, ele teve que ir para a Alemanha, para uma cidade específica. E através da classificação mecânica do problema de quadril dele, eu pude entrar no site internacional, ver qual profissional tinha a mesma formação que eu na Alemanha, na cidade que ele vai, para que quando ele estivesse lá, ele visitasse aquele profissional. E independente de quais técnicas aquele profissional usasse, eu sabia que ele conhecia a mesma classificação que eu aqui no Brasil. E ele passou 3 semanas na Alemanha e teve o tratamento igualzinho ao que eu dei a ele aqui. Isso é fenomenal, e o fisioterapeuta tem que se ligar nisso, não só para coluna, para articulação temporomandibular, para dor de cabeça, para dor no ombro, para dor no quadril, lombar, cervical, torácica, enfim, o fisioterapeuta tem que ficar ligado nisso. Vamos ver aí quem mandou pergunta aqui. Ô pessoal, manda pergunta e sai, aí não vai ter a resposta, né? André Moraes ST, desejo realizar quiropraxia para amenizar uma dor de uma sequela plural. Como a gente pode falar isso, hein, galera? Vamos entender que ela quis falar sequela pleural, né? Alguma alteração de pulmão, respiratória que ela teve, enfim, não tá mais aqui ela presente para clarear pra gente, mas vamos desmistificar, vamos quebrar em pedaços essa pergunta aí. Número 1, eu não faço quiropraxia, não tenho como falar sobre quiropraxia, tá? A gente faz tratamento para dor. Dentro do tratamento para dor, a gente tem 10 técnicas diferentes que a gente utiliza em cada paciente. Ponto. Segundo ponto, a gente nunca vai saber te falar se uma dor vai ser resolvida sem testar você. Nunca, em nenhuma hipótese. E quem fala isso pra você tá sendo, no mínimo, antiético.
vamos dizer assim. Porque cada tipo de dor tem uma apresentação clínica diferente. Então, se a sua apresentação clínica lá no consultório, quando eu testar você, tete a tete, eu vou saber dizer se o meu tratamento vai resolver seu problema, em quanto tempo, ou se não vai resolver e você precisa de uma outra especialidade que eu vou te encaminhar. O paciente, ele sempre acha que sabe por que está doendo. Você percebe? Você vê, a Andrea perguntou aí agora, para amenizar uma dor de sequela pleural. Quem disse que a sequela pleural é o que está causando a dor nela? Claro, não vi o caso dela, pode ter outros profissionais que tenham dito isso a ela, verdade, ela não tirou isso do nada. Se ela não é profissional da saúde, ela não tirou isso do nada. Alguém incutiu informações na cabeça dela sobre isso. Mas o que a gente vê em consultório é que a maioria dos diagnósticos desses pacientes com dor na TM, com dor em qualquer lugar do corpo, não tem relação nenhuma com o diagnóstico, nenhuma. Caio, tem hérnia de disco, seu tratamento resolve? Não sei. Quem disse que sua dor é por causa da hérnia? Chega lá, a gente testa tudo, a hérnia não tá, a hérnia tá lá dançando dentro da coluna dele e não tá causando problema nenhum. E ele tá achando que a dor é por causa da hérnia, porque alguém falou isso pra ele. Então a gente tem que estar aqui cada vez mais nessas lives para proporcionar mais ou menos um letramento científico para a sociedade, um letramento científico para os seguidores, para eles cada vez mais estarem cientes de que diagnóstico, na maioria das vezes, não interfere em dor, a não ser que seja alguma coisa específica. Pô, Caio, tive uma fratura, tô com dor nas costas. Pô, sua dor é por causa da fratura. Agora resolveu a fratura, passou 3 meses, ainda tem dor nas costas, caramba, não tem mais fratura. Por que as costas estão doendo? Você entende que uma dor era específica por causa da fratura e depois de 3 meses, consolidada a fratura, ainda ter dor, é um processo mal adaptativo que já tem uma série de outros fatores interferindo que não tem nada a ver com o diagnóstico de fratura dela. Então a gente tem que dar sempre esses exemplos aí, beleza? Perguntas? Não vi mais perguntas. Então era isso que eu tinha para falar, galera, sobre dor na articulação temporomandibular. Avaliem tudo isso que eu te falei e coloquem em prática hoje no seu consultório e me dê o feedback do que é que você achou dos testes de movimento, das progressões de carga, dos exercícios que a gente falou, das técnicas de terapia manual, de inibição da dor, de mobilização miofascial, das técnicas de manipulação articular. Fala pra mim, manda um direct, me diz o que aconteceu quando você aplicou isso que eu ensinei aqui hoje, beleza? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas não, essa vai ficar salva por tempo indeterminado. E eu vou jogar essa live lá no YouTube também, e a reprise vai para o nosso podcast no Apple Podcasts ou no Spotify. Lembrando, se você não está no meu grupo do Telegram, lá eu passo áudios com informações valiosas sobre raciocínio clínico. Se você é fisioterapeuta, clica no link do meu perfil e vai participar do nosso grupo BeExpert, beleza? De 2 a 27 de novembro, nós vamos estar com a Jornada do Expert, um evento online 100% gratuito, onde eu vou te dar em 20 lives, 5 vezes por semana, de segunda a sexta, 20 lives seguidas. A gente vai falar o mês inteiro, de 2 a 27 de novembro, sobre como tapar o buraco do gap que a avaliação musculoesquelética deixa para que você selecione a melhor intervenção. Então, esse abismo que separa a avaliação da seleção da intervenção, a gente vai tapar esse buraco nesse evento e eu desejo que você esteja presente lá. O evento não vai ser aberto, então cadastre-se no link do meu perfil, Jornada do Expert, confirme o seu e-mail lá para que você receba as aulas na comunidade fechada, beleza? Grande abraço e movimento é vida.